Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Olha, nós vamos continuar aqui o intervalo, que eu comecei sexta-feira. Nós começamos sexta-feira e eu não sei aonde é que vai parar. Pode ser só até aqui e pode ir até o fim e continuar nos selos, não sei. Eu gosto de deixar completamente à vontade. Então, aquela de domingo passado foi o quê? Foi sobre o rapto, não foi? Domingo passado, o estudo de manhã? Arrebatamento as bodas do cordeiro, não foi? O pecado voluntário. A irmã ali, o irmão ali concordou, mas a irmã ali não concordou, não. Muito bem. E eu disse que um dos trechos mais bonitos que tem na Bíblia, todos eles são bonitos, todos eles têm sentido, mas um dos mais bonitos, mais importantes, mais marcantes é esse que está no intervalo entre o rapto, a subida da igreja e os selos, que é o fim da era, não é? Se tratando das eras, a igreja sobe no capítulo 3, no final do capítulo 3. No estudo dos selos, ela sobe no quarto selo. O que quer dizer? O quarto selo se consuma no final das eras. Exatamente. Matemática. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Senhor Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, constantemente em espírito, suplicando. Muitos de nós têm esta oração: se ainda há misericórdia, se o Cordeiro ainda está no trono, como acreditamos, cremos que está, e pode interceder por nós, dá que essa misericórdia possa nos levantar de vez na estatura do varão perfeito. Nós não estamos aqui para cauterizar as nossas consciências, muito menos para enganar-nos a nós mesmos. Nós estamos aqui para nos prepararmos para aquele momento tão tremendo. E se alguém destaca aquele momento como uma coisa isolada da vida, está enganado. Aquele momento está em pleno processo, culminando com a transformação, com aquele grande batismo. Então nós devemos estar nesse processo, que nós pedimos em nome de Jesus Cristo, que nos dê uma plena consciência disto, e as decisões que temos de tomar,
possamos tomá-las de uma maneira convicta, profética, varonil. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. O caminho mais fácil seria estar acomodado. Nunca, mesmo apunhalando-se a si mesmo. Apunhalando-se a si mesmo. Se despertando para a realidade. Aliás, é o que acontece, como o profeta diz. Aplica a injeção nela, que a alma dela quer falar, e ela não pode falar, então aplica outra injeção. E o mundo está assim. Eu não esqueço de uma placa, um outdoor que eu vi exposto na cidade, não sei se foi toda a nação, que agora você vai ver o espírito do patim. Você vai ver até velho patinando agora, velha patinando, quebrando os ossos. E gente esmagada debaixo de carro aí na rua. Agora é a era do patim. Caiu um espírito na nação de patinar agora. Então, todo mundo vai patinar. Todo mundo. E o pessoal vive assim, né? Mas naquele outdoor dizia assim, me engane que eu gosto. E por mais que a gente queira dizer que não, cada um tem um pouco disso. Uns têm mais, outros têm menos. Me engane que eu gosto. Me adormeça. Eu quero dormir. Para não encarar uma realidade. Para não olhar no espelho. Eu quero dormir, eu prefiro dormir. E muitos preferem morrer. E vão à prática do suicídio. Isso para não enfrentar a realidade. Porque toda a realidade que for enfrentada com submissão a Deus, ela pode ser humilhante como for. Você sai vitorioso lá na frente, mais cedo ou mais tarde. Mas o fato de não querermos enfrentar uma cirurgia, nós vamos protelando aquela cirurgia. E na medida que vai protelando, vai agravando mais. Vamos protelando um tratamento de dente. Na medida que vai protelando, vai agravando. Vamos protelando o tratamento da vista, dos olhos. E na medida que você vai protelando, vai agravando mais. Você vai sofrer mais depois, você vai pagar mais depois. E pode sair até fora do alcance. Mas nós estamos também na era que Pedro profetizou. Enganando e sendo enganados. Porque é difícil uma vida que não engana. É difícil um casal que aparenta um determinado tipo de vida que não engana. Às vezes, muitas mulheres sofredoras veem determinados casais, amigas, é benzinho para lá, é benzinho para cá. E ela fala, olha, eu queria ser assim. Fica com inveja. Mas vai ver o que está atrás daquilo. O engano. E pouca gente gosta da realidade. Pouca gente. Há muitos que não, dizem mesmo, olha, eu não quero nem tomar conhecimento. Está bem. Agora, a realidade dos fatos
será encarada mais cedo ou mais tarde. Muitos com tempo ainda, no caso dos eleitos, e outros sem tempo mais. E por isso, você vai protelando decisões que poderiam definir a sua vida, e não somente a sua, como também de outros. E você vai protelando e vai afundando cada vez mais. E você dá a volta, foge daquilo, e passa por lá, e esconde dali, esconde dacolá, e dali, e vira para lá, e vira para cá, entra numa moita, sai noutra, passei dessa vez, e vai indo, mas lá no fundo você sabe, eu vou ter que tomar essa decisão. Mais cedo ou mais tarde. Em suma, somos fugitivos. Estamos completamente em fuga. E a pessoa mais feliz que existe é aquela que, de um modo real, uma forma natural, não vive fugindo. Fugindo das realidades do casamento, do fracasso do casamento. Enche a cabeça de fantasia. Não quer encarar a realidade de ser pobre. Desde o princípio, na Bíblia Sagrada, existem os pobres, existem os catadores de migalhas. Mas a inconformação com o nível de vida é que faz esta vida supérflua. E ninguém pode alcançar um nívelzinho melhor e então já está pensando em coisas muito altas, acima de tudo. Resultado: elas sobrecarregam os maridos com vestes, calçados e apresentações pessoais. As filhas, os filhos, começam a ter esse espírito sulapando a igreja de uma maneira sorrateira aí, que é do debutar, né? Debutante. E que pai não tem condição e tem que fazer uma festa e aquela coisa toda. Assim por diante. Em todos os aspectos da vida, nós achamos que o meio da camuflagem é o melhor. A camuflagem é criada por Deus para uma perdiz. Você vai andando no pasto, por mais perito que seja, pode ser o melhor caçador, você leva o maior susto, porque você vai pisar nela. A sua cor a camufla de uma forma natural, o que é uma defesa para ela, muito grande. A cobra, por sua vez, também camufla. E assim há muitos outros, tantos animais, cada um tem a sua camuflagem. E o ser humano não podia ser diferente. Tem a sua nudez. Então isso aí tem um sentido até determinado limite. Você não pode expor sua vida para amigas, amigos. Parece que eu estou... Escola dominical, sempre a escola dominical, né? Tem a ver com a vida particular. Estou deixando aqui o capítulo 5 de Apocalipse. Quantas mulheres despertam suas amigas para cima de seus maridos? Por quê? Conta que jeito que é o marido dela. Vai ver o marido da outra não é daquele jeito. E essas conversas, outras mães de família falando para moças decepcionadas com o casamento e aquela coisa toda. Paulo combateu isso. Por que você foi decepcionada no seu casamento? Você acha de propagar isso?
de injetar esse veneno nos outros. É errado você conversar isso com moças. A menos que seja você uma senhora boa, dona de casa, de vida casta, que queira obedecer Tito, capítulo 2, de ensinar a mais nova a ser uma boa dona de casa, aí já é diferente. E assim nós vamos por muito espaço. Agora começou, a gente fica muito tempo sem falar, então já está começando a onda dos sonhos novamente. Várias irmãs e irmãos já começam a ter sonhos aí, então já começam aquela coisa de julgar outros pelo sonho. Como é que é? Como é que pode? A irmã deve ter sofrido bastante, né? Uma irmã sonhou que o menino dela ia nascer morto. Então isso não é coisa que se conta, que se fala. E a coisa vai, como diz, vai elasticendo, vai abrangendo tantos setores da vida, que por fim alguém diz, olha, quer saber uma coisa? A gente tem que pisar em ovos. Está pisando em ovos. Cuidado para não... Entre ovos, né? Para não quebrar. Porque se brincar, pisa mesmo. É um terreno minado. Minado. Minas, não são essas minas explosivas, não é água, não. Mina de água. Então, eles minam nas guerras, minam os terrenos. O soldado inimigo vem e pisa ali, explode e joga ele para cima. E nós estamos andando em terreno minado. Agora, João disse aqui que o livro estava selado por dentro e por fora, com 7 selos. Essa abertura desses selos, ela não é para o mundo. Jesus foi um mistério revelado, manifestado. Ele passava entre as pessoas, como o irmão Brana perguntou, desafiou aquele rabino. Me mostra onde Jesus falhou em ser o Messias. Me mostra. Ele começou a chorar. Ele foi um mistério manifestado, mas eles não podiam ver. A poucos, ele foi revelado. O mundo que hoje está pregando Jesus, não tem a revelação de Jesus. Tem a manifestação de Jesus, mas a revelação não. Para começar, se eles tivessem a revelação, eles nunca chamariam Jesus de segunda pessoa da Santíssima Trindade. E Paulo diz que só pelo Espírito Santo a pessoa pode dizer que Cristo é o Senhor, que Jesus é o Senhor. Agora, todo mundo diz que Jesus é o Senhor. Então, isso apenas é transferido para a sua noiva, para a sua esposa eleita, que continua sendo um mistério. Eu sou um mistério. Eu sou um problema. Eu sou uma questão. Você é um problema, você é um mistério. Esse livro foi aberto em favor dos eleitos, pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a importância disso era tão grande que João chorava amargamente, porque ninguém podia nem sequer olhar no livro. Agora então aí já deixamos as coisas rotineiras da vida, como isso, como aquilo, como sonho, como aquilo outro. E passamos para as coisas mais profundas. Passamos para as infalíveis realidades do Deus vivo. Então, nós vimos aqui que esse capítulo, a Bíblia não para aberta,
esse capítulo aqui não quer dizer definitivamente a revelação dos 7 selos. Porque João disse aqui, ó, repetindo. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bom, então, quando João olhou, ele não viu o leão, que seria o ofício de rei. Mas como ele ainda não era rei, não é o rei, ele é rei potencialmente. Ele viu o cordeiro sangrento, com os 7 mensageiros, as 7 eras, os 7 espíritos, os 7 olhos de Deus. E agora, continuando, porque já temos uma fita de sexta-feira, nós vamos pegar aqui no parágrafo 23, a mensagem é o intervalo. Estas coisas são escritas misteriosamente, porque nenhum homem, nenhuma parte conhece isto, unicamente Deus, Jesus Cristo. Agora, quando nós vamos estudar os 7 selos, começando pela primeira mensagem, que foi Deus escondido em simplicidade, escondido e revelado em simplicidade, depois então vem o intervalo, então nós temos que nos colocando na posição do dia, da hora em que aquilo foi estudado. Isso os estudiosos, os evangelistas, têm que sempre observar isso, porque é a coisa que causa grande tropeço e cria muitos ismos é esquecer, é ignorar as datas, as etapas. Essa mensagem, senhores, esse é o tempo, isso já causou tanta confusão, tanto ismo, porque aquele desespero do irmão Branham, aquela mensagem estava precursando a abertura dos selos, a ponto de ele dizer, se esse não sou eu, então ele deve aparecer. E eles pegam e dizem, aqui o irmão Branham disse que deve ter outro. Ó. Mas ficou provado que era ele. Logo com a abertura dos selos. Então aquela é uma mensagem exclusivamente para antes dos selos, antes da abertura dos selos. Então, quando nós já temos tudo, já temos até todos os selos abertos, estudar aqui tem que voltar. Você tem que voltar. Quando um evangelista vai tirar um resumo, um estudo, uma mensagem sobre isso, ele tem que levar o povo a voltar naquele presente momento. E, com isso, o povo agradece. A pessoa se sente gratificada, recompensada, agradecida a Deus por estar nesse processo. Então, estas coisas são escritas misteriosamente, porque nenhum homem em nenhuma parte conhece isto, unicamente Deus, Jesus Cristo. Até ali. Não tinha outra coisa. Agora, há de se notar o seguinte, que continua assim para aqueles que não foram chamados. É um livro misterioso. É o livro da redenção. E entraremos nisso mais adiante. Por que que o diabo odeia terrivelmente a revelação do Gênesis e do Apocalipse? É porque é justamente onde ele é desmascarado. O irmão Branham estava com todas as notas, o esboço da mensagem, do estudo, a trilha da serpente. Ele já havia telefonado para Billy Paul, preparar o auditório que ele ia pregar a trilha da serpente. Na estrada, a serpente o matou. Ele odeia essa revelação. Você tem que entender isso, porque isso é propriedade sua, é uma realidade que você tem que enfrentar. Mesmo a criança, a mocinha, o rapaz, o
o ancião, seja quem for. É uma realidade que você tem que enfrentar. Você crê em coisas que os demônios do mundo todo estão trabalhando dia e noite para não deixar que as pessoas creiam naquilo que você crê. Ele não quer que você veja, os outros vejam o que você já viu. O que ele fez com aqueles que viram a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias? Que morte ele lhes deu? Como ele os perseguiu de uma forma tenaz, infernal? Então isso tem um preço. Essa é a razão pela qual eu enfrento dia e noite o diabo. Essa é a razão pela qual você enfrenta. Você enfrenta a Satanás. Então não é de se admirar. Por isso o irmão Branham não alarmava com aquilo que vinha sobre ele e nem com aquilo que vinha sobre irmãos que criam na sua mensagem. Sabemos que este livro de redenção não será cabalmente entendido. Então não é para entender. São tópicos. Você vê, ó. Agora não será entendido. Já vão 6 eras da igreja, através das quais tenham experimentado com ele, mas no tempo do fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, é o que ele estava fazendo lá. Agora você se transportou lá para 63. 1963. Voltei para lá. Quando eu estava pregando, lá em Brasília. Já contra o sistema denominacional. Foi um pastor assembleano que disse: olha, o seu caso está no Ministério da Justiça. E você está atacando as igrejas. E eu não conhecia o irmão Branham. Quando eu admiti esses logo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, eu não conhecia o irmão Branham. Quando eu falei de tabernáculo da fé, eu não conhecia o irmão Branham. Já vão 6 eras. Já se foram. Você já pensou? Já se foram 6 eras. 6. E a 7ª, a essas alturas, está no apagar das luzes. Já se foram 6 eras. E a 7ª, na qual nós estamos, está no apagar das luzes. Então vejam, isso é confortante. É confortante. Por que ele disse que não investia mais em crianças? Por que ele disse que, em outras palavras, minha cabeça não está mais cheia de infantilidades? Já vão 6 eras da igreja, através das quais tenham experimentado com ele, mas no tempo do fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, agora é onde você rejubila. Aquela emoção, aquela segurança que envolveu a Isabel por dentro, porque a coisa está por dentro e por fora. O seu mistério, ele então ajuntará todas estas coisas soltas que os demais deixaram inconclusas,
foram os reformadores, os mensageiros das eras. E logo os mistérios descem de Deus com a palavra de Deus, como a palavra de Deus, e a revelação completa de Deus é revelada. Agora, aqueles que estavam vivendo naquela era, muitos deles comendo com ele, caçando com ele, pescando com ele, e ovacionando, e rejubilando, e gritando, e louvando nas suas reuniões, não podiam saber. Muitos deles, a maioria voltou atrás. Isso é que eu acho a grandeza de Deus. Alguém tem que ser recompensado por isso. Olha, gente, nós não podemos de maneira alguma esquecer dessas coisas. Para enfrentarmos o ano novo, as mesmas coisas. As mesmas coisas, só muda. Tira o 5, bota o 6, só isso, mais nada. As mesmas coisas. E você saber que dentro de milhões e milhões e milhões e milhões de habitantes nessa terra, desde então, você que não estava lá presente, você que não viu pernas se desentortando, olhos que eram somente cavas se abrindo, vocês não viram, nós não vimos isto, e cremos. Porque você vai entender, agora nós não cremos no irmão Branham como profeta de Deus, como Elias, como sétimo anjo do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, pelos milagres que ele fez. Isso é para os judeus. O irmão Branham podia não ter feito nenhum milagre, mas pregando essa mensagem como ele pregou, nós creríamos nele como mensageiro de Deus. Nós cremos é pela mensagem, não pelos milagres. Os milagres são para os incrédulos. Paulo mesmo disse isso. Então essa pessoa que vem para a mensagem, batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi curada aqui, ela não foi revelada ainda. Ela não foi revelada. Para ser curada, para consertar casamento, essa coisa. Isso não é revelação. A revelação é essa. Ainda que perca tudo, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, então, essa que é a revelação. Ainda que piore tudo. Então, aqui, ó. Esse anjo, ajuntará, como ajuntou, todas estas coisas soltas que os demais deixaram inconclusas. Logo os mistérios descem de Deus, como a palavra de Deus e a revelação completa de Deus é revelada. Ali temos a verdade. Por exemplo, a verdade da deidade. 2 pontos. Nós temos na mensagem, senhores, esse é o tempo, ali pelo parágrafo 211, por aí, nós temos, parece que, tantos de itens de tópicos especiais do ministério do sétimo anjo. O que ele faria, por excelência? Revelar a deidade, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo sem sensação, é uma das missões dele. O que vai fazendo a total e extrema diferença, o que vai tirando do engano. O reverendo que me ordenou a pastor lá em São Paulo, ele disse para mim, olha, Deus está fazendo uma obra muito grande, já tem católicos falando línguas,
batizados com o Espírito Santo. Eu sempre fui meio desconfiado com isso. Eu fiquei assim olhando para ele. E um dia nós íamos passando entre Campinas e São Paulo, e ali na via Anhanguera, em São Paulo, e ele disse, olha, ali mora um missionário, povo aí que crê num homem lá na América, num obreiro lá, não sei, que apareceu uma luz na cabeça dele, só que eles não creem na Trindade, não. Bom, ele acabou me excluindo como herético. Oficialmente, numa convenção nacional, a minha exclusão foi essa, herético. Blasfemou contra a Santíssima Trindade. Glória a Deus. Ali temos a verdade da deidade. É por isso que eu digo, agora me permita, com testemunho, humilhado, porque eu estou humilhado, eu posso dar testemunho. Eu não estou exaltado. É que eu digo para vários colegas, eu não estava procurando, pedindo, como diz, procurando arroz para comer, não, quando Deus me cruzou o meu caminho com essa mensagem. Para começar, eu seria o presidente dessa denominação no país. Já havia proposta para isso. E pela graça de Deus, nós jogamos tudo fora. Isso tem que ter uma recompensa. Talvez seja essa a paciência de Deus comigo. Ali temos a verdade da deidade, a semente da serpente, tudo demais, os demais mistérios, e todos os demais mistérios. São coisas que hoje, se nós não tivermos cuidado, nós esquecemos do seu valor. Nós esquecemos da sua distinção. Então é necessário que nos firmemos dessa forma como Davi, quando diz para a sua própria alma, bendiz, ó minha alma, bendiz o Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É benefício curar? Grande benefício. Não esqueça o Senhor, porque o Senhor me curou. É benefício salvar? Grande benefício. Mas que benefício ser revelado. Que benefício. Tudo isso deverá ser revelado. Se você estivesse lá, em 63, ouvindo isso, quem sabe seu coração estaria pulsando, dizendo, o que será? O que será isso? Ou talvez se você estivesse, como muitos, agora ele foi longe demais. Agora, eu não estou conjecturando estas coisas. Aí ele vem e diz, isto é assim diz o Senhor. Quando isso aqui deixar de ser motivo para prender a sua atenção, quando isso aqui deixar de ser um motivo de gratidão no seu coração, alguma coisa anda errada. Gosto muito do Pentecostes, gosto muito do barulho, gosto muito do louvor, gosto muito mesmo, mas muito, faz parte de mim. Mas o fundamento é esse aqui. Quando nós temos isso, então podemos saltar, podemos usufruir de tudo mais. Mas se não tiver isso, a casa está bonita, edificada na areia. Então, se isso aqui te dá sono, não deu para João. João chorava.
por isso aqui que veio de graça para você. Chorava amargamente. Isso aqui custou caverna, custou deserto, custou abnegação, direitos humanos. Estou lendo o livro, A Mensagem do Sétimo Anjo. O mistério de Deus deverá ser consumado como tem sido declarado por seus santos profetas. E essa revelação aqui, irmãos, essa revelação aqui, ó, ela tranquiliza a noiva, a esposa de Cristo, de tal forma que, olha, uma das características de eleito é não ficar cavucando coisas sobre milênio, 70 semanas de Daniel e tantas outras coisas. Essa preocupação, irmão Brando, disse, eu não sei muito sobre o milênio, agora eu quero saber. Está aqui, ele está dizendo, eu não sei muito sobre o milênio. E por fim eu digo, o que tem a ver? O profeta diz no primeiro selo, que o Espírito Santo lhe revelou que aquele pacto de Daniel 9:27, por uma semana, ora, tem se cumprido com os 3 anos e meio de ministério que Jesus teve aqui na terra, quando Roma estava culiada com os judeus. Por fim, Jesus recebeu a morte romana, crucificado, cortou o sacrifício no meio da semana, da última semana, que é a 70ª semana. E esse pacto se conclui depois do rapto da igreja. Ele disse, no primeiro selo, logo ali pelo parágrafo 160 por diante, ele diz, a igreja noiva não verá esse pacto que Roma fará com os judeus, porque ela já foi no rapto, por 3 anos e meio, e Roma vai dar o calote neles. E aí nós estamos vendo os Arafat levando eles na conversa e eles devolvendo terra própria, Belém, devolvendo, que Deus deu com mistérios, por uma força sobrenatural. E eles já estão indo. É como um avião que dá a volta para poder aterrissar. A coisa está acontecendo assim. Então veja. Isto é, os profetas que escreveram a palavra no tempo da 7ª era da igreja, a última era da igreja, neste tempo, todas as coisas que se deixaram inconclusas através das demais eras, serão então reunidas. E nós temos nessa simplicidade que eu queria concluir é o seguinte, que as pessoas simples, que às vezes nem sabe ler, tem gente aqui que pega a mensagem de cabeça para baixo e diz, está lendo. Deus aceita isso. Agora, como é que essas pessoas vão entender mistério de 70 semanas, de milênio e tanta coisa? E se elas dependessem disso para ir no rapto, elas ficariam. E são justamente elas as que estão mais seguras. No tempo da 7ª era da igreja, a última era da igreja, neste tempo, todas as coisas que se deixaram inconclusas através das demais eras serão então reunidas. Nós pegamos isso. Quando os selos forem abertos, porque nesse caso aqui, forem abertos, e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça,
Agora, veja o parágrafo 25. Agora recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda, assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Não houve mistério paralelo com Jesus Cristo. Digo, ministério paralelo com Jesus Cristo. Não. João diminuiu e ele cresceu. O sétimo anjo está na terra hoje. É sua mensagem. A senhora, o senhor, está ouvindo uma mensagem do Apocalipse. Essa revelação só aconteceria quando tudo realmente estivesse pronto, culminado. Não tem mais onde haver degradação moral. Não existe mais. Não existe mais onde haver injustiça. Estava vendo uma reportagem sobre azeite de oliva, por exemplo. Azeite de oliva que está escrito que é puro, tem apenas 6% de óleo de oliva. Assim são os medicamentos. Aquelas fórmulas miraculosas, tem uma lista de vitaminas e coisas no papel. Vai ver lá dentro tem farinha de trigo. Óleo de peixe, óleo disso, daquilo, vai ver óleo de soja. E como pregou o irmão aqui na abertura, o mundo está governado pela mentira. Ninguém pode comerciar e prosperar sem mentir. Ou mente ou fecha. Ou sonega ou fecha, porque não vai dar. É lei sonegar. Agora o sétimo anjo, porque o seu ministério realmente é o ministério do Filho do Homem. Ele está sobre a terra. E tem uma coisa, se eles ainda têm a liberdade que têm, porque eu creio no milênio como uma inversão de poder, não vou fugir disso aí. Porque esse é o relâmpago que eu recebi, e ele tem amparo em toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, em toda a mensagem. É uma inversão de poder. E o diabo não poderá levar ninguém a fumar um cigarro apenas. É uma inversão de poder. Só que é poder absoluto do Senhor Jesus Cristo. E hoje ainda podemos obter um programinha de rádio, uma coisa assim. Mas eu reafirmo, no milênio o diabo não conseguirá uma fração de segundo na televisão. Uma fração de segundo. E você pensa que ele não sabe disso? Ele sabe melhor disso do que os teólogos, do que o Papa, do que os bispos, do que os pastores. Ele sabe muito melhor de Bíblia. Ele próprio sabe que Jesus Cristo é Deus. O diabo mesmo nunca chamou Jesus de segunda pessoa. Agora, vejamos isto. Que eles têm que dar graças a Deus enquanto esse povo estiver aqui na terra. Porque a hora que essa noiva sair, isso vai virar de piruleta mesmo. São 3 anos e meio que vão representar 35 anos.
35 anos. Os dias estão passando rápido demais. O ano está passando rápido demais. Mas para quem está com saúde, para quem está trabalhando, para quem está prosperando, mas deixa você com a dor no ciático e na coluna, de uma hernia de disco, dia e noite parecendo um alicate, puxando aquele nervo, com a dor de dente. E você saber que daí uma hora, que você vai, só daqui uma hora você vai ficar livre dessa dor. Você vai ver quanto representa aquela hora. Aquela hora representa 10 horas para você. Nunca passa esses minutos. Quando você vai ter um encontro feliz, uma saída de viagem feliz, uma coisa, as horas demoram passar. Demoram, sim. Porque você tem expectativa para que chegar. Mas quando você tem expectativa para não chegar, é custoso. E quando você está com dor, e aquela pressa para chegar logo, aquilo não passa nunca. Agora penso, 1000 anos, 1000 anos em quinta dimensão, que significa, por isso é perene. Essa noiva, esse povo que tem crido nesse ministério, que está nesse ministério, está selado por dentro e por fora. Nós vamos ver esse vagão lá mais adiante. E a razão ainda de haver curas, você sabe que há na humanidade, na ciência, nos depósitos científicos, inúmeras, incontáveis invenções que seriam uma bênção para a humanidade. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Não resta dúvida. O que eu posso fazer que essa vozinha vai fazer em meio a esse oceano de coisas? Mas o profeta disse, isso vai rimbobar naquele dia. Vai sim. Se eles soubessem, eles tratariam essa noiva a pão de ló. Trataria a noiva assim, só com arroz integral, peixe, suco natural. Imagina, esse povo tem que viver muito mesmo aqui. Eles não vão enfrentar fila de lamps, nem nada, e tudo mais. Esse povo vai ter que, nós temos que cuidar desse povo. Porque nós precisamos desse povo aqui na Terra. Você já pensou se os governos, o Pentágono descobrisse isso? Que precisa desse povo aqui? Que Deus não vai explodir essa terra enquanto esse povo estiver aqui? Agora, isso não é fanatismo, não. Isso é, ou você crê ou não crê, uma das duas. Estava ele diz assim, é claro, ele estava falando no passado, antes de revelar os selos. Ele estava já no intervalo, o anjo já estava visitando ele no quarto ali, mostrando essas coisas. Agora, isto é muito profundo e trataremos de esclarecê-lo com a ajuda de Deus. Estamos confiando que nos ajudará. Veremos mais adiante que é no tempo do fim, quando o tempo terminará. Não há denominação que tenha o direito de interpretar o livro. Cada uma tem uma interpretação. Nem tampouco há nenhum homem que tenha o direito de interpretação. O próprio irmão Branham pregou sobre os selos de uma forma errada, 20 anos antes. Pregou da melhor maneira que ele entendia. Unicamente o Cordeiro tem esse direito. Unicamente o Cordeiro tem esse direito, o qual foi exercido logo em seguida. Exatamente na sequência dessa mensagem aqui.
Ele é quem fala a palavra e é o mesmo quem a dá a conhecer, vindicando-a e trazendo-a à vida. Exatamente. E estas coisas são reveladas, são reveladas não antes que as eras da igreja e as eras denominacionais sejam terminadas. Então foi antes. Foi revelado em 63. Quando se acabe o tempo. O vê você? Isto somente é revelado depois que hajam terminadas as eras da igreja e as eras denominacionais. Por isso este assunto está tão enredado hoje. Vê você? E então era aquilo, se estava um tempo mais nublado, qualquer coisa assim, o céu meio avermelhado. Gente, a guerra estava lá naquele oco do mundo para lá, não tinha nada a ver com o Brasil aqui. Então, a meninada disse, é a guerra, o mundo está acabando. O mundo vai acabar. O mundo vai acabar. Então, eu entendi que guerra era fim do mundo e coisa. E a gente lia a Bíblia, e Jesus, no sermão profético, dizendo, e haverão guerras e rumores de guerras e coisas. Então, a gente corria aquilo e ficava com o coração palpitante mesmo, que é fim do mundo. Você vê, já passaram 15 anos e ainda não aconteceu, ou mais de 15 anos, e não aconteceu ainda. Glória a Deus. Mas esse fim aqui dá tanta alegria, tanto gozo, tanta certeza, quanto se você, preste bem atenção, guarde isso aqui, vai ser a última frase. Se você cair na cama e perceber que vai morrer, que você vai partir, você passa por uma fase, até determinado instante, você luta e reluta e tem até um medo de morrer. Mas quando chega um determinado instante, você diz, vem doce carruagem. Você passa a ter uma serenidade tão grande, que quando o eleito, o cristão, está perto de partir, ele já passa a viver outra coisa de lá. Por isso, aquela atmosfera que envolve ali, ela é diferente. Então a gente não tem medo mais. E mesmo certos instantes, a vida vai ficando assim, tão cercada, e que você fala, vem doce carruagem, para não falar doce morte mais, depois desse hino do irmão Brana, você fala, a sua alma fala, vem doce carruagem, não no espírito de fuga, de suicídio, de morrer, de coisa assim, mas no espírito de doçura. Porque o fim é muito gostoso. O fim é muito bom. O fim significa amém. Amém. O fim significa isso. O fim, você vê que a natureza está gemendo pelo fim. Os rios estão gemendo, o mar está gemendo pelo fim. Os peixes estão gemendo, as árvores estão gemendo pelo fim. Estão anelando, desejando. Desgostosos. Suicídios. Há aves praticando suicídio em massa. Mas não é bem isso, não. É que sua alma começa a ter contato com a outra dimensão. E você pensa, aí fica esse carro, aí fica essa casa, pega quem quiser, fica para quem quiser, que se dane para lá, né? Em força de expressão, né? Eu não quero mais nada disso. Você desprende de tudo. E essa mensagem do fim
Como eu disse, sexta-feira nos leva à loucura de Jim Jones e outros malucos que levantam e levam as pessoas a tomarem veneno e morrerem em um suicídio coletivo. Nunca, nunca, absolutamente não. Você vai continuar vivendo, você vai continuar construindo sua casa, mesmo sabendo que ele vem amanhã. Você põe o tijolo hoje, mas lá dentro você sabe, tem um fundo dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Por quê? Considerando que as 6 eras já passaram. E a 7ª era é uma das mais curtas que tem. Menores. Considerando que todos os valores já acabaram. E que a natureza, já tem se cumprido o Apocalipse em relação à natureza. Quanto de árvore que já foi derrubada. Então você vê aí o cumprimento de tudo. Os rios poluídos, as cidades superlotadas, a explosão demográfica, que é superpovoação. E assim por diante. Então, mostrando o fim. E por que de nós colocarmos determinadas coisas, anelos e desejos, com tanta ênfase em certas coisinhas aqui ainda, que parece que põe o espírito da gente em jogo em relação ao rapto. E eles ficam até rebeldes, a ponto da gente pensar que a gente não é cordeiro. Porque quando Israel estava sob sinal, o profeta disse, então o pai daquele, o filho chegava e dizia, papai, o senhor tem certeza que o senhor passou o sangue lá? Meu filho, pode descansar. Eu passei o sangue nos umbrais da porta. Pode dormir tranquilo. Você quer ir lá ver? Vamos lá. Então havia paz naquele pai, havia paz naquele filho. Se tão somente nós temos tudo, nós cremos no profeta, cremos na deidade, em Jesus Cristo, quem vê a Jesus vê o Pai. São João 14. Nós cremos no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no arrebatamento. Cremos na vida mais limpa que se puder ter. Que se puder ter. Cremos no amor. Cremos em tudo. Cremos na estatura do varão perfeito. O que é que pode mais intranquilizar? O que é que pode mais causar dúvida? Talvez seja assim não por se tratar de último dia do ano, agradecer. Fosse esse domingo a metade do ano, 3/4 do ano, 1/4 do ano, talvez o Espírito estivesse falando a mesma coisa. Agradecer porque não estávamos assentados lá, nessa hora, quando ele estava falando isso, enquanto outros estavam e não entraram. E nós estávamos tão longe. Em 1971, muitos aqui não haviam nem nascido. Em 1971, isso aqui chegou para nós, que não estávamos lá, e nós cremos.